Bom dia, são 5 horas da manhã do dia 4 de fevereiro de 2023. Vamos continuar, estamos quase no fim, a gravar os vídeos que mostram como é que Esdras traçou os planos de domínio do mundo e como isso foi concluído pela família Rothschild, ou Rothschild. Nós sabemos que o primeiro império mundial foi feito pelos jesuítas, mas Inácio Loyola cometeu uma grande besteira. Primeiro, ao invés de designar seu sucessor, ele deixou que ele fosse eleito. A regra dele dizia que o geral dos jesuítas seria eleito pelos mais velhos. Isso foi tolice, porque nem sempre aquele que era eleito era capaz, era benquisto, mas não sabia administrar como ele. Então, essa foi a primeira tolice. A segunda tolice foi a nobreza. De tal modo ele se esforçou para conquistar a nobreza e trazê-la de volta para a verdadeira fé e as suas responsabilidades dentro do cristianismo, que os nobres se consideraram superiores aos homens comuns. Sangue azul. Se você cortar a veia de qualquer nobre, dos Orleans de Bragança, né, do príncipe Juan Carlos, do rei Gustavo Adolfo, da rainha da Suécia, agora do rei Charles, o sangue é vermelho. Até essa idiotice o povo engoliu. Mas o importante é essa tolice de Inácio foi que fez tudo que não podia ser feito. Ou seja, o marco entre um mundo livre, que poderia escolher o destino que quisesse, e um mundo escravo, através da Revolução Francesa. Não vamos mais falar sobre ela. Já dissemos o bastante, já dissemos que todas as sociedades secretas foram convocadas por um único homem, chamado José Bálsamo, Conde de Cagliostro. Isso prova que as sociedades secretas são uma única coisa e obedecem a uma única cabeça. Está aqui, não sou eu que digo, está no lado de Guaita. A convocação foi feita por Cagliostro a todos os verdadeiros maçons, convido para se reunirem para traçar um plano em Londres para lançar a pedra fundamental do verdadeiro templo de Jerusalém, de Salomão. É isso que a maçonaria trabalha para fazer, viu? Como venerável mestre, várias vezes bateu o martelo dizendo que estavam reconstruindo o templo de Salomão. É a conquista do mundo. Está aqui. Não só está aqui. Está numa coisa preciosa que eu tenho, a tomada da Bastilha, o segredo da Bastilha, que é a história da verdadeira Revolução Francesa, principalmente no dia 14 de julho, escrita pelo oficial que era encarregado de tomar conta da Bastilha. Esse livro é a história verdadeira do que foi a Revolução Francesa. Não vou reler, mas quando aconteceu, devastaram a França, devastaram Paris, mercenários vindo de países vizinhos. Então não foi uma guerra civil. O povo invadia as casas dizendo viva o rei, viva o rei. O que eles não queriam era o privilégio dos padres, que tinham dado à nobreza o poder que tinham, e sair da situação de miséria. Então, a monarquia não estava inicialmente em questão. Só entrou em questão quando os deputados da Assembleia Geral se reuniram para dar uma constituição ao rei, e o rei fechou a Assembleia Nacional. Quando ele fez isso, fechou o Congresso, então o Congresso voltou contra ele. Reuniram-se do edifício público que ocupavam, foram para uma escola e disseram que só sairiam dali com a Constituição. Dessa Constituição saiu a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, na verdade, prega a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Para quem?
Eu pergunto a vocês. Para quem? Liberdade, igualdade e fraternidade. Até hoje estamos esperando por isso, não é? O povo é escravo. Todos são iguais perante a lei, mas uns são mais iguais. Temer roubou 5 milhões e está gastando lá na Europa. Um outro ladrão foi devolvido a ele os direitos políticos, ele se reelegeu e hoje é presidente do Brasil. O governador do Rio de Janeiro, tem 3 governadores, ou 4. O Garotinho, o Witzel e o Sérgio Cabral, a mulher do Garotinho. Quer dizer, a tomada da Bastilha, o 14 de julho, na verdade, foi a derrocada da liberdade dos povos. Os povos deixaram de escolher seu próprio destino, mas também não poderia contar na monarquia. Tinha que haver uma terceira via. A besteira dos jesuítas foi não encontrar essa terceira via, querer manter o antigo regime, assim é regime. Tudo isso está aqui, nesses 2 livros, e a história conta a seu modo. Mas não conta tudo, mas dá para saber o seguinte: primeiro que tudo, quem chefiou a Revolução, Robespierre, chefe do Partido Jacobino, que usava um barrete e adorava mitra. Curioso, né? No ano de 1700, o cristianismo devia ser a religião oficial, mas era o mitraísmo do tempo de Constantino. Como isso aconteceu? Porque a maçonaria prega que Mitra é o verdadeiro Cristo. Então, a maçonaria é a grande arma. Depois, lemos no livro de Isaac Jackson que os Rothschild se tornaram do dia para a noite o primeiro de todos os bancos, os mais ricos do mundo. E aí, patrocinaram a independência americana. Em 1776, os Rothschild criaram simultaneamente os Illuminati da Baviera, junto com Robespierre, que fizeram a Revolução Francesa, e o ato seguinte foi financiar a independência dos Estados Unidos, porque a Inglaterra ainda tinha decência, apesar de ter feito a Primeira Guerra Mundial para dar Palestina para os judeus. Mas não cedia a tudo. Então, era preciso uma nação que vendesse a mãe e entregasse a domicílio. Essa nação é os Estados Unidos da América. Né? The American Way of Life é beba Coca-Cola e pronto. A partir daí, eles criaram a independência da América Latina. E os maçons eram educados para governar. Logo, o povo, quando se viu sem os nobres que sabiam governar, aqui na América do Sul, agora chegamos a nós, recorreram a quê? Elegeram os maçons como sendo seus chefes. Pronto, a obra estava quase completa. Depois disso, praticamente não resta mais nada. A história vai mostrar agora o que nos interessa nesse capítulo. Rothschild, durante a Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, ele se aposta de 200 milhões de libras esterlinas roubadas do Duque de Hesse. Roubada. Isso já falamos. Quando o Duque de Wellington vai travar a batalha de Waterloo com Napoleão, ele manda um empregado dele acompanhar o Duque. E aí, quando o empregado vem e diz Napoleão perdeu, ele espalha o boato que Napoleão ganhou. As ações do Banco da Inglaterra, já disse aqui, que valiam 10 libras, passa a valer 25 centavos. Ele compra tudo e se torna dono do Banco da Inglaterra. Agora, a fortuna que ele tinha, 200 milhões de libras esterlinas, agora não tem mais limite. Ele tem um banco, mas não é o suficiente. Napoleão financiou, através de um
banqueiro, que era Laranja Rothschild, o Banco da França. Mas logo gastou todo o dinheiro nas suas campanhas militares. Então, quando acabou a guerra, quando Wellington venceu Napoleão, duas surpresas. A primeira, quando o Duque chegou na Inglaterra e disse: a Inglaterra ganhou, todas as ações do Banco da Inglaterra estavam na mão de Rothschild. E o ouro de Vila Rica e de Ouro Preto, que o Rothschild tinha feito um trato com o rei de Portugal, estavam lá nos cofres do Banco da Inglaterra. E como a Revolução Francesa quebrou o Banco da França, Rothschild tinha tudo na mão. Então, um país não pode ficar sem um banco central. Transferiu milhares de barras de ouro que foram do Brasil para a Inglaterra, para o Banco da França, e se tornou dono do Banco da França. Agora ele estava com os 200 milhões de libras esterlinas do Duque de Hesse, ele estava com o Banco da Inglaterra, ele estava com o Banco da França. Imagina agora a fortuna desse homem. Já pensaram? Mas faltava uma coisa. A ambição dele não estava completa. Por que não estava completa? Porque ele tinha em mira, uma grande ambição. Uma nova nação estava surgindo. Os protestantes, fugindo da perseguição dos católicos, que era a maioria, fugiram da Inglaterra e foram para a América do Norte, os Estados Unidos. Enquanto os católicos vieram para a América do Sul, os protestantes foram para os Estados Unidos, para a América do Norte. E aí, ele logo percebeu que ali estava o país onde eles teriam todo o poder, porque os protestantes que vieram para a América do Norte eram ambiciosos. Para eles tinham uma moral que até é compreensível. Eles achavam o seguinte: se você é rico, é porque você foi abençoado. Isso é moral lá do Antigo Testamento. Mas se você foi abençoado por Deus, e Deus lhe deu uma fábrica, ou lhe deu uma rede de casas comerciais, você é obrigado a ficar com parte disto, porque é seu mérito, seu trabalho, e passar para sua família por herança, mas é obrigado a reinvestir uma parte na sociedade, para assim devolver a Deus, beneficiando o seu próximo. A filosofia é bonita. Essa é a moral protestante, viu? Então, você recebe de Deus a bênção, dinheiro, riqueza e poder, tem direito a ficar com a sua parte, mas uma parte você repõe aquilo que você gastou, e a terceira parte tem que ser reinvestida, gerando empregos, alimentando pessoas, empregando famílias, e assim dando à sociedade aquilo que chama verdadeiramente progresso. Essa é a moral protestante antiga. Hoje, não sei. Os protestantes hoje já não sei mais o que são. Mas foi isso, os protestantes chegaram nos Estados Unidos, e logo Rothschild disse: com essa filosofia, eu vou ser o Deus que vai abençoar eles. E aí, nós vamos contar agora como é que ele vai fazer. Ele vai ao encontro dos líderes americanos: Thomas Jefferson, Adams, George Washington e, quem é o terceiro? Jefferson, Washington e Adams. Não me lembro do quarto. Eles fazem um trato que, se eles desenvolverem os Estados Unidos, empregarem o dinheiro deles, que é demais, os Estados Unidos darão a eles condições especiais. Jefferson aceita, Washington aceita, Adams aceita. E assim, os Estados Unidos agora vão ter ferrovias que vão entrar do sul para o norte, vão desenvolver, vão entrar, são aqueles filmes do faroeste americano. Os aventureiros vão conquistar a terra dos índios, vão matar os índios, vão fazer um genocídio, mas vão tornar os Estados Unidos quão grande ele é hoje. Aí é que eles vão fazer a Guerra de Independência Americana, financiando exatamente no mesmo ano em que fundam os Illuminati. Em 1776, eles fundam os Illuminati,
e fazem a independência dos Estados Unidos, financiando a guerra americana contra os ingleses. Porque os ingleses ainda têm um pouco de decência, os americanos não têm. Mas eles querem uma coisa: os Estados Unidos têm muito ouro. Esse ouro está em um forte, em um quartel do exército, e é chamado de Federal Reserve, Reserva Federal. É o laço do banco que a nascente, o país que nasce tem. Rothschild quer esse banco. Como ele vai conseguir esse banco? Agora eu vou dizer para vocês. A fabulosa fortuna deles tinha sido conseguida através da prática do empréstimo aos reis e aos governantes. Mas agora eles queriam fazer isso também nos Estados Unidos. Em algum tempo, a família Rothschild tomou conta dos bancos da Inglaterra e da França. Mas agora isso não o satisfaz. Sua inesgotável fortuna quer mais. E eles vão fazer com que, através de uma operação inteligente, apesar da sua inesgotável fortuna, determinam um agente que vai ser o elo entre eles e entre os Rothschilds, para eles não aparecerem, e os governantes dos Estados Unidos da América, os grandes estadistas. Então, o controle do sistema monetário dos Estados Unidos era totalmente pertencente ao Congresso. Ou seja, somente o Congresso poderia emitir moeda nos Estados Unidos. Os Rothschilds já eram donos do Banco da Inglaterra e da França. Mas chega um homem lá nos Estados Unidos chamado Jacob Schiff, que é cria de Rothschild, e aí ele percebe que há uma falha na Constituição americana. Se 2/3 do Congresso votar que a moeda americana pode ser impressa pelos money changers, pelos cambistas, pelos banqueiros, então o Federal Reserve passa para a mão deles. Então o que é que eles fazem? Existe um homem sem moral, sem escrúpulos, que faria qualquer coisa por dinheiro. E então, o nome desse homem, vou dizer já já, é Wilson. Eles vão fazer tudo para tornar esse homem presidente dos Estados Unidos, para poder, através dele, tomar conta do Federal Reserve e criar um banco particular com o nome ainda de Federal Reserve Bank. Então, 3 vezes a família Rothschild tentou controlar a emissão de moeda. Em cada uma delas, ela falhou. Mas, finalmente, em 1913, depois que venceu os políticos decentes e honestos, eles finalmente traçaram um plano. O sistema Federal Reserve arrecadava bilhões de dólares em juros anualmente e distribuía ao lucro aos seus acionistas. Então, os Rothschild, na noite de Natal, onde os deputados estavam em casa, era vamos dizer assim, uma recessão, um recesso. Eles então pegam 15 deputados e, junto com Wilson, eles fazem uma reunião praticamente sem ninguém, compram esses deputados. O Wilson já tem sido eleito por eles, e aí eles alteram a Constituição. Ou seja, pagam aqueles deputados para alterar a Constituição. Como eles são os únicos que estão ali, então passa a valer. E aí o Federal Reserve passa a imprimir dinheiro pelos bancos dos Rothschild. Está então agora nas mãos deles. Um documento é feito, esse documento é assinado pelos deputados 15 que são comprados,
Por quem? Pelos Rothschild e pelos bancos deles, e o presidente Wilson, eleito por eles para isso, assina embaixo. E passam, então, a manter o nome. Federal Reserve Bank, Banco Central Americano, que de federal não tem nada. Pronto, agora eles têm o Banco da Inglaterra, além da fortuna dos Hesse, eles têm o Banco da França e eles têm o Federal Reserve, o Fed, que fede mesmo. Então, eles são as pessoas mais ricas do mundo e têm os 6 maiores bancos do mundo: o da Inglaterra, o da França e dos Estados Unidos. Ganharam. Aqui está a lista: Rothschild Bank of London, Warburg Bank of Hamburg, Rothschild Bank of Berlin, Lehman Brothers, Lazard Brothers, Cohn and Loeb, Goldman Sachs, fez um escândalo recentemente, Warburg, Chase Manhattan, era do Rockefeller, National City Bank, do Rockefeller também, e aí vai. Resultado: no século XX, os banqueiros Rothschild, representados por vários lacaios, estão firmemente estabelecidos com todos os bancos centrais, dominam através do Federal Reserve, do banco JP Morgan e dos outros 47 bancos centrais do mundo, inclusive do Brasil. Ele é quem é o dono. O presidente do Brasil nomeia o presidente do Banco Central. Pronto. E perde poder sobre eles. A partir daí, ele passa a ser funcionário de Wall Street, dos Rothschild. Então, chegaram lá, da maneira mais imoral possível. Comemora. A comemoração é: Wilson está feliz da vida. Aqui eu estou vendo o quadro. Vocês não veem, mas eu estou vendo aqui. Wilson sentado numa cadeira de balanço e os deputados corruptos com cheques na mão, e a emenda à Constituição está feita. No Natal, exatamente dia 23 de 12 de 1913, olha, é documento. O Congresso, em que só 3 senadores votaram contra, na capital Washington, foi perpetrado um dos maiores atos de vilipêndio contra o povo americano. O Woodrow Wilson é o responsável. E, através do ato da Reserva Federal, disfarçado em banco federal, como mantém o nome, na verdade é um banco privado, vai emitir a moeda, e o Federal Reserve vai ser o banco que vai dominar a economia do mundo. Os judeus são geniais em economia. E aí é uma verdadeira quadrilha, porque todos os bancos que eu enumerei ali, ainda tem mais 12, vão ter, principalmente JP Morgan, que tem ambição desmedida, e o Jacob Schiff, que é sobrinho de Rothschild. Eles vão tomar conta, em 1913, de toda a riqueza dos Estados Unidos. Pronto. Agora é só exercer o poder. Aí o que é que eles fazem? Já disse a vocês. A estética do barroco é substituída pela chamada estética do ano de 1700, que é Arcádia, os Árcades. O barroco, que era cristão católico, passa a ser substituído. Aos pouquinhos eles vão empurrando a estética renascentista, e o barroco vai passar a apresentar a mesma coisa da Renascença: mulheres nuas, cenas de sexo, não explícito, mas homens acariciando mulheres nuas e mulheres posando ao lado de homens, né? E assim, os Árcades são a nova estética, a Arcádia. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, dos poetas Árcades. Nós temos um célebre, como eles brincam, no fundo são cristãos, mas eles viram que os Rothschild tomaram conta do mundo. Então, Abílio Manuel de Guerra Junqueiro faz essa quadrinha que serve de brincadeira para o povo. Jeová,
por alcunha antiga Padre Eterno, muito mais Padre e muito pouco Eterno, teve um dia uma ideia infeliz, pôs-se a escavocar com o dedo no nariz, e tirando do nariz o que o nariz encerra, enrolou, jogou e fez a terra. Depois vem o crime do Padre Amaro, escrito por essa de Queiroz. Essa de Queiroz mostra que o catolicismo está podre. Existe um aleijadinho que é filho de uma família rica, os pais morreram no acidente, a casa, a mansão é grande, e ele pega uma menina. É ficção, mas na verdade a moral católica tem chegado a isso. Então, ele convida uma mocinha bonitinha para tomar conta da criança, dormindo num quarto separado. Só quando a criança precisar, ela vai lá satisfazer. E aí ele começa a seduzir essa mocinha. E essa mocinha diz, não, eu não posso porque é pecado. Aí ele diz assim, mas eu sou padre. Depois que a gente transar, vocês confessam comigo e eu lhe perdoo. Gente, isso tudo aconteceu, não da maneira como está, mas o poema de Guerra Junqueiro é exatamente assim. Como o urubu que volta ao ninho antigo, de Guerra Junqueiro. Depois de um longo e tenebroso inverno, eu decidi voltar ao lar paterno, o meu primeiro e virginal abrigo. Pronto, essa é a Arcádia. E aí, através dos Árcades, nós abandonamos o que era nosso. Principalmente porque depois vem o romantismo. Então, a cultura cristã, os ensinamentos de Rabi Yeshua de Nazaré, é substituída pelos evangelhos apócrifos. Por quê? Porque os gnósticos, no ano 40 depois de Cristo, eles espalham a ideia de que aquele Rabi, que era sério, mas não é conhecido, não tem importância nenhuma, nenhum grande historiador se refere a ele, portanto, talvez no futuro nem vão acreditar que ele exista. Hoje temos provas históricas. Então, o que é que eles fazem? Como esse Rabi fala através de parábolas, esse é o segredo dos porquê do Jesus. Vou dar denúncia agora. Então, segundo o irmão Diego Sardone, os chefes da gnose se introduzem entre os apóstolos ignorantes, analfabetos. Não era assim, Mateus era letrado, São João pertencia à escola de Alexandria, era amigo íntimo de Fílon, conheceu as obras de Polônio de Tiana, e o evangelho dele foi taquigrafado, mas aí os gnósticos dizem, através disso aqui, que a doutrina daquele homem, Yeshua, é deles. Daí a necessidade de dividir o Jesus histórico, que é um cara desconhecido, que talvez existisse ou não, do Jesus da fé, teologia, como diz um amigo meu aí, que é alto grau de uma determinada sociedade secreta. Essa merda não existe. É apenas para justificar que a doutrina é valiosa, porque é gnóstica, mas o homem não tem importância. Então eu sou discípulo do homem, sou um idiota, porque talvez ele não tenha existido, mas a história já provou, e cada dia se prova mais. Mas a doutrina é gnóstica. Mas não tem só uma. Aqui tem 111 evangelhos. E todos eles, para orgulho do irmão Diego Sardone, foram infiltrados no cristianismo. Hoje nós temos 2.300 seitas protestantes. Lutero é quem começa a bagunça e nós já dissemos. Assim, abandona-se a cultura verdadeira do cristianismo e entra-se na cultura gnóstica. O evangelho de Jesus Cristo é colocado em dúvida e a sua doutrina passa a ser afirmada pelas sociedades secretas como sendo a gnose antiga que foi revelada graças à unidade do Império Romano. Esse é o motivo pelo qual se dividiu Jesus histórico, um desconhecido, um profeta pobre, do Jesus da fé, teológico, que é o grande. Por quê? Porque essa doutrina, que é maravilhosa, é a gnose. Mas não é verdade, isso é mentira. Isso aqui, tudo isso é falso. Nag Hammadi foi desencavado isso aqui em Nag Hammadi, mas já existia antes,
Leonardo da Vinci coloca na Pietà a Virgem Maria com Jesus no colo, mas é Maria Madalena. Então, está aqui revelado por que era necessário dividir o Jesus da história do Jesus da fé. Porque o Jesus da história existiu, mas falava em parábolas. Eles dizem que os discípulos dele, ignorantes e analfabetos, não entenderam, e então vem com a ideia de que a doutrina dele é gnóstica. E aí, todo tipo de estupidez vai acontecer. A maior delas é essa merda aqui, chamada Piste Sofia. Não existe coisa mais idiota no mundo do que isso. Só consegui ler 15 páginas. E uns que ficam em cima do muro, como papos, pegando a cultura pagã, misturando com a cultura cristã e com a cultura hebraica. Talvez sejam bem intencionados. Ele quer juntar todas as 3 culturas: a gnose, o cristianismo e o judaísmo. Há outros. Por exemplo, aqui nós temos uma obra notável. Este homem, Santo Vidal Veidre, ele faz uma obra incrível, mostrando o esoterismo cristão, ou seja, o cristianismo esotérico. Ele praticamente cria um ala cristã, a qual eu pertenço, que onde tem verdades, essas verdades serão adotadas. Não importa se o Papa queira ou não queira. Esse homem é grandioso. Há outros bem intencionados. Esse é o meu preferido, Martinez de Pasquali. O anel que eu trago simboliza a doutrina dele, que tenta convencer ao grupo que está junto dele. Papus é um deles. Papus é discípulo de Pasquali, e ele tenta perguntar: se nós uníssemos o antigo judaísmo ao cristianismo, será que não daria uma doutrina cabível? Está acontecendo. Os judeus estão se convertendo. Acabei de ver, um aluno meu mandou para mim um material em que o grão-rabino de Estocolmo reconhece que Yeshua Natsri foi o Messias. E ele propôs fazer o novo julgamento de Jesus de Nazaré para provar que tudo foi feito errado. Vai ser feito. É um velho de barbas longas, respeitadíssimo, e vai provar que havia interesse escuso das autoridades judaicas, que eram ladrões, corruptos, que obedeciam à moral de Esdras, e esse homem tem o valor de fazer a seguinte pergunta: será que, se pegar os rabinos sinceros e os cristãos sinceros e não separar e fazer um diálogo, nós não encontraremos um ponto de união? Sim, estamos encontrando. E para provar isso, como eu disse, o grão-rabino de Estocolmo, que é o mais valioso, é o mais respeitado, vai refazer o julgamento de Jesus. Sabiam disso? Isso vai ser oficial, vai ser feito com galhardia, vai ser feito em público em Jerusalém, para que todo mundo veja que os judeus governantes da Palestina da época de Pilatos foram safados, canalhas. Não se podia julgar um homem de noite. Primeiro, Jesus não disse que era rei dos judeus, disse que era o Messias. Ou seja, Jesus disse que era filho de Deus. E todos nós não somos. Depois desse, vem um discípulo desse que se torna mais famoso do que ele. Claude de Saint-Martin, o filósofo desconhecido, que, baseado em Martinez de Pasquali, ele amplia e mostra que o homem só se torna verdadeiramente digno quando ele deixa de dizer eu quero e transforma a vontade em desejo. Ele diz: eu não quero homem de vontade na minha sociedade, eu quero homem de desejo. E ele funda assim o movimento martinista, que é parecido com o martinezismo, mas eu prefiro o martinezismo. Acho ele mais puro, acho ele mais substancial.
sou martinezista, mas sou ligado ao martinismo. E pessoas geniais como Max Heindel fundam uma Rosa Cruz dissidente, e a Rosa Cruz é um movimento que não vai ser incomodado e nem vai incomodar, porque eles vão tentar explicar da maneira cristã o conceito de Rosa Cruz do Cosmos. E o símbolo dele é uma cruz. Portanto, eles unem o símbolo maçônico do triângulo, das estrela de 5 pontas, com a cruz. Então, essa corrente é a que eu mais respeito. De todas as sociedades secretas, é a que está mais próxima do cristianismo. Mas os judeus vão se converter. E tudo isso tinha sido avisado. Onde? Aqui, ó. Acabei de provar. O que está aqui é a mais pura verdade. Se vocês tiverem o trabalho de procurar no Google, como eu fiz, quem é esse homem que escreveu esse livro, vocês vão ficar pasmos. Léon de Poncin escreveu As Forças Secretas da Revolução, Maçonaria e Judaísmo. Eu tenho a biografia dele. É um homem notável. E ele reafirma tudo que os protocolos dizem. Mas não é só ele. Então, os protocolos podem ser postos em dúvidas. Léon de Poncin, Abade Baruel, Almirante Robinson, Myron Fagan, Jacques Bernstein, todos dizem a mesma coisa que está aqui. Os judeus vão tomar conta do mundo. Já tomaram. E como foi que eles tomaram? Através da Revolução Francesa. Então, a grande importância da Revolução Francesa está no fato de que ela quebra a resistência, fazendo com que a nobreza, que era cristã, ao invés de se converter e dar importância ao povo, termina se tornando absolutista. E ao se tornar absolutista, ela se torna detestável aos olhos do povo. Napoleão Bonaparte, que é quem perde a Revolução Francesa, se ele ganhasse, talvez o futuro seja diferente, né? Pretendia ser um monarca absolutista. E, infelizmente, aqui está a coroação de Napoleão, né? E, infelizmente, para nós, o grande erro da história foi os jesuítas não terem interferido e terem impedido o absolutismo, porque é o absolutismo que vai tornar as massas revoltadas contra a burguesia. E a burguesia nasceu com quem? No ano 1000, vocês sabem que a burguesia, que dá um burguês, vocês sabem que a burguesia nasceu, aqui estão fazendo a bandeira dos Estados Unidos da América. Está nascendo, financiado por quem? Pelos judeus. A burguesia nasceu no ano 1000, fazendo cidade fora dos castelos. E a burguesia se preparou desde o ano 1000. Aqui está Benjamin Franklin, embaixador dos Estados Unidos na França, que vai pedir dinheiro emprestado, porque os Estados Unidos ainda não têm dinheiro. E aí o Marquês de Lafayette diz: não só vou levar o dinheiro, como vou treinar os soldados americanos que nunca guerrearam. Lafayette é o nome do bairro onde eu moro, Parque Lafayette. Então, minha gente, assim, aqui está ele, saindo da França para ir para os Estados Unidos, para fazer a independência americana, se libertar da Inglaterra e, assim, dividir para vencer. E pronto, chegamos ao final. O absolutismo vai gerar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai matar os principais maçons e vai ser uma panela de doidos. Girondinos, maçons, Rosa Cruzes da Rosa Cruz Vera, não dessa daí, da atual, Illuminati, maçons
tudo junto numa panela, cada um puxando para um lado, sem ninguém saber qual é o motivo da revolução. Aqui nós temos Montesquieu, que tenta separar, acabar com o absolutismo, dividindo o governo em três: o legislativo, o judiciário e o executivo. Consegue. Mas o que é que nós estamos aqui no Brasil? Presidencialismo jurídico. Aqui nós temos uma batalha na própria Paris, na tomada da Bastilha. Então, minha gente, a grande desgraça é a Revolução Francesa. Ela abre os portões para os Rothschild. Já dissemos a vocês, neste livro raríssimo está a verdadeira história da tomada da Bastilha. É um relatório feito pelo comandante da própria Bastilha. Se vocês lerem esse livro, vocês saberão a verdadeira história da Revolução Francesa. Mas tudo se deve. Nós voltamos. Classe A, classe B, classe C. É isso? 1,5% da riqueza do mundo. Não, 1,5% da população do mundo é dona da metade da riqueza. 1,5% da população mundial é dona de metade da riqueza do planeta. E a outra metade pertence ao resto. 99%. Essa é a nossa desgraça. A má distribuição de riqueza. E isso foi feito por quê? Porque com a ideia de Rothschild, então, e do protestantismo, a riqueza é considerada a bênção de Deus. Se você for abençoado, então, aqui estão os livros que vão provar isso aqui, ó. O Sefer HaZohar, que é programado para desviar os cristãos da mística cristã, e o Sefer Yetzirah. 2 livros que têm uma finalidade. Através de operações estrambóticas, né, a Gemurá e a Temurá, através da árvore da vida que eles deturpam da Suméria. Eu estudo a árvore da vida sumeriana, a sagrada tradição, mas eles vão fazer isso. Então, vamos voltar hoje às 3 classes. A, que é riquíssima, não sabe o dinheiro que tem. B, que é rica. C, que é aqueles que são abastados. D, que já são pobres. E E, miseráveis. E todo governo, toda eleição promete que vai acabar com isso, mas ninguém acaba porque não interessa. Porque o governo Lula aumentou o salário dos ministros e dos políticos de R$37 mil de 36 para 47. E o salário mínimo dos trabalhadores, que deveria ser 250, ele reduziu para 205. E ele tinha dito que ele daria mais 220. Então, veja, ele declarou, segundo Ciro Gomes, que quem sustenta o presidente no poder são os ricos e os políticos que ele favorece. E é assim que vai ser a política dele. Esse é o nosso presidente. Não tenho nada contra ele pessoalmente, mas com essa política, o que é que nós podemos esperar? E tudo isso baseado na moral dos Rothschild, que é resumida numa palavra só: os fins justificam os meios. Se você se dá bem, manda os outros para PQP. Que é assim, essa é a moral dos Rothschild. Então, estamos nela, falta agora pouco. Eles já são donos do mundo, agora vamos ver como é que chegamos a Nações Unidas, a OTAN e a atual guerra. No próximo vídeo, talvez cheguemos e encerremos tudo. Até lá.